Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje eu quero comentar com você mais um conto bonito desse escritor japonês, Ryonosuke Akutagawa. E o conto que eu quero comentar hoje, tirado deste livro, Rashomon e Outros Contos, de Akutagawa, o nome do conto é O Mártir, e ele fala um pouco da realidade também do cristianismo quando entra no Japão. Depois do conto, ele faz uma observação em agosto de 1918, que esse conto é baseado numa história real que ele encontrou no capítulo 2 do tomo 2, nas crônicas de Porto de Nagasaki, no livro Legenda Áurea. Segundo ele, é um livro diferente da Legenda Áurea europeia, que fala da vida dos santos. Aqui fala da vida dos missionários e mártires no Japão. Então vamos ao conto, chama-se O Mártir. O conto de Ryonosuke Akutagawa. Havia naquela época, ele está contando aqui a história, próximo a Nagasaki, na igreja de Santa Lúcia, um rapaz chamado Lorenzo. Esse Lorenzo foi encontrado prostrado na porta da paróquia, da igreja, numa noite de Natal. Ele era muito bonito, tinha os traços muito finos, mas ninguém sabia direito de onde ele era. Desconfiava-se que ele era de família cristã, porque ele usava um rosário azul no punho. Mas o rapaz não parecia um rapaz mau caráter, parecia até um rapaz bom, e a comunidade, cheia de compaixão, acabou assumindo aquele rapaz. E ele foi morar, inclusive, com os padres e conquistou a simpatia de todos. Ele era um modelo de devoção, rezava muito, ajudava, tinha um comportamento exemplar, mas não sabia direito sobre a origem dele, sobre a história dele. Quando eles perguntavam a ele pela história dele, ele dizia que era natural do paraíso. E quando perguntavam para ele qual era o pai dele, ele simplesmente dizia que o pai dele era Deus. Então parecia uma pessoa meio sem memória com relação à sua própria história. O certo é que aquele rapaz ficou por ali e lá na casa dos padres havia um irmão, um diácono religioso chamado Simeão. E Simeão se afeiçoou muito àquele rapaz, era como se fossem dois irmãos. Ia por todo lado, trabalhavam juntos, rezavam juntos. E Simeão o defendia porque Lorenzo era frágil, era uma pessoa frágil fisicamente. E aquele rapaz foi ficando por ali, conquistando a simpatia de todo mundo. Acontece que a filha do dono da loja de guarda-chuvas parecia meio apaixonada pelo Lorenzo. Muitas vezes pegavam ela com olhares diferentes para ele. Alguns chegavam a dizer que ela até pisava no pé dele, fingia esbarrar-se nele. Aquilo chamou a atenção da comunidade. O dono da loja de guarda-chuva era um homem bom, era um cristão. E aí o superior dos padres chamou o Lorenzo para tirar aquela história limpo. Escuta, você está namorando com a filha
do dono da loja de guarda-chuvas? O Lourenço, não, eu não estou namorando com ela. E todo mundo confiava nele, então acreditou que aquilo pudesse ser boato. Mas boato, você já viu, né? Sempre continua um boato. E a comunidade continuou falando que aquilo ali estava tendo um namorico, que não estava certo, que não estava legal. Aí encontraram uma carta direcionada a Lourenço por parte da moça. Então aí já havia uma prova, né? O Simeão, que era o irmão, amicíssimo dele, chamou ele para tirar aquela história limpo. E ele disse: não, de fato ela está namorando comigo, mas eu não tenho nada com ela. Ela que está se apaixonando pelo jeito comigo, mas eu não tenho nada a ver com ela. Bom, passaram alguns dias e a própria filha do dono da loja de guarda-chuvas falou que estava grávida de Lourenço. Meu Deus, aquilo caiu como uma bomba na comunidade. Bom, agora era preciso tomar uma atitude. Afinal de contas, o Lourenço engravidou a filha do dono da loja de guarda-chuvas. Não podia ficar assim. Então reuniu a comunidade, reuniu todo mundo e resolveram excluir Lourenço da comunidade, uma espécie de excomunhão. O Lourenço sofreu muito. Então ele não tinha para onde ir. Ele simplesmente pegou a direção das ruas. E aí virou objeto de piada, passou fome, passou mal na rua, ninguém o socorreu. Ele ficou pior do que o mendigo. E mesmo assim, ele nunca reclamou, nunca protestou, nunca falou mal da comunidade. Passou a morar na rua, até as crianças atiravam pedras nele, o maltratavam. Mas como Lourenço era um homem de fé e de devoção, todas as noites, quando ninguém via, ele vinha até as proximidades da igreja de Santa Lúcia para rezar. E a maneira dele, ele rezava e tinha profunda devoção à Virgem Maria. Ah, meus irmãos, naquela comunidade aconteceu uma tragédia. Uma tragédia. Um incêndio sem proporção na casa do comerciante de guarda-chuvas. E a menina já tinha nascido, a criança já tinha nascido, já tinha quase um ano. Mas o incêndio foi tão rápido que ninguém conseguiu acudir muita coisa, todo mundo saiu para a rua e, na pressa para sair, esqueceram o bebê dentro de casa. A mãe desesperada, não sabia o que dizer. O pai desesperado. Até o Simão, que era o religioso, o diácono, que era muito forte, tentou entrar dentro da casa, mas as chamas não o permitiram. E aí, quando ninguém esperava, apareceu o Lourenço, maltrapilho, esfarrapado, entrou no meio das chamas. Ele não tinha nada a perder mesmo. Todo mundo pensa, meu Deus, mas como é que pode? O que é isso? O que aconteceu? Como que ele pode fazer uma coisa dessa? Será que ele está certo da cabeça? Daí a pouco ele sai cambaleando, em chamas nas roupas, com a criança nos braços. Saindo do lado de fora da casa, já um pouco livre das chamas, ele solta o bebê no chão. O bebê rola e é salvo, com vida, pela mãe. Mas aquilo foi uma comoção geral. A história é muito emocionante. É muito emocionante. E todos começam a dizer, ele é mártir. Ele foi um mártir. Ele salvou uma criança. A mãe da criança, movida de compaixão e espanto, quando ainda estavam olhando para a filha e contemplando o que mal acabara de acontecer, fez uma confissão em alta voz. Eu devo dizer a todos, a minha filha não é filha do Lourenço.
Eu inventei essa história porque eu de fato estava apaixonada com ele e queria prejudicá-lo porque ele não me dava atenção. Mas a minha filha é filha de outra pessoa. Todos ficaram consternados com aquela confissão. O pai, o dono da loja de guarda-chuva, não podia conter a emoção, não sabia o que dizer. Lorenzo, de fato, era um mártir. Então, depois que a menina estava salva, que todos passou esse espanto inicial, foram cuidar do Lorenzo, com as roupas queimadas. E aí, pelo buraco, né, que o fogo fez na roupa dele, perceberam que Lorenzo tinha 2 seios bonitos, perfeitos, que Lorenzo não era homem. Ele era uma mulher. Esse silêncio é para você pensar. Quantos julgamentos nós fazemos de forma apressada, sem saber o que estamos dizendo, e às vezes condenamos pessoas inocentes. Ainda recentemente, eu ouvi no jornalismo uma história de um rapaz que ficou preso 12 anos, acusado de estupro, e só depois descobrir a inocência dele. Comente esse vídeo. Deixa aqui embaixo seus comentários. Esse conto não é meu, esse conto é de Ryonosuke Akutagawa, escritor japonês, e está nesse livro, Rashomon e Outros Contos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu joinha, faça o seu comentário. Mande para alguém. Talvez alguém vai pensar depois de ver esse vídeo. Um grande abraço.